Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse minicurso faz parte das atividades do segundo Congresso Nacional de Agronomia Online, o segundo CONAGRO, e é intitulado De Graduando para Graduando, como escrever resumo simples na área da agronomia. Então, o apresentador sou eu, Lohan de Souza Soares, e eu estou vinculado à Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Amazonas. Eu sou aluno do nono período do curso de agronomia e durante essa minha formação eu tive a oportunidade de adquirir algumas experiências. Eu fui bolsista de iniciação científica com apoio do CNPq no setor de hortaliças e plantas ornamentais da Faculdade de Ciências Agrárias, onde eu pude desenvolver atividades de avaliação e caracterização de uma variedade tradicional de pepino encontrada em um município do estado. E atualmente eu sou bolsista de iniciação científica com apoio da UFAM pelo Laboratório de Genética e Melhoramento de Plantas. Durante as atividades do 33º Congresso de Iniciação Científica da UFAM, eu recebi 2 prêmios. O primeiro foi o de melhor projeto e o segundo o de melhor apresentação, ambos da área de ciências agrárias. Eu tenho experiência em caracterização e avaliação de recursos genéticos vegetais, tenho interesse em propagação vegetativa de plantas, em especial estaquia, tenho interesse em melhoramento de plantas e também em fruteiras amazônicas. Então, esse é o sumário, né, aquilo que nós vamos ver durante o nosso mini curso. Então, nós vamos ver o que é um resumo, né, que é basicamente apresentar de maneira concisa as partes relevantes de um determinado documento. Nós vamos ver os tipos de resumos, que são os resumos informativos e os indicativos. Nós vamos ver os resumos de anais de congresso, os resumos simples, os resumos expandidos. Nós vamos ver os resumos de artigos, dissertações, teses, monografias. Nós vamos ver também as características dos resumos simples, a estrutura desse tipo de resumo, e eu trouxe cerca de 15 resumos na área da agronomia para que a gente possa colocar em prática aquilo que a gente aprender de parte teórica aqui nesse mini curso. E por fim eu trouxe algumas dicas para a escrita de resumo simples. Essas dicas eu trouxe com base na minha experiência, da pouca experiência que eu tenho com, com escrita de resumo simples, onde eu trouxe para que a gente possa conversar de fato de graduando para graduando. Bom, então o que é um resumo? Né? Então, a ABNT ela traz um conceito para a gente, outros autores também trazem. Um resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Então, eu tenho um documento e eu vou apresentar de maneira concisa, de maneira enxuta, de maneira enxugada, os pontos relevantes que eu tiver nesse documento. Condensação breve, apresentação das ideias mais importantes do texto. Eu trouxe essa imagem para que a gente possa entender quando eu falo texto e quando eu falo documento. Texto e documento podem ser traduzidos como sendo artigos científicos, projetos, livros. Então, o resumo é isso, eu apresentar de maneira concisa os pontos de determinado documento. Pode ser uma monografia, uma dissertação, um artigo, uma tese, como eu havia comentado. Existem 2 tipos de resumos. Um nós utilizamos na nossa área da agronomia e o outro, ele comumente não é muito utilizado. Esses 2 resumos, esses 2 tipos são os resumos indicativo e os resumos informativos. O indicativo, ele vai indicar os pontos principais do documento, ou seja, eu ainda estou no conceito do que é um resumo, e ele não vai apresentar detalhamentos, né, como dados qualitativos e quantitativos. E ele não dispensa consulta ao original. Nesse tipo de resumo, como eu falei, esse tipo de resumo ele não é muito utilizado na área da agronomia, porque ele não apresenta detalhamentos, e eu preciso ainda consultar o documento original do resumo. Agora, o resumo informativo, ele nos vai apresentar, ou ele nos vai informar as finalidades, a metodologia,
resultados e conclusão do documento. Ele é semelhante a um mini trabalho. Dispensa consulta ao original. Então, como eu falei, esse tipo de resumo, ele é aquele que nós vamos utilizar na nossa área da agronomia, né? Então, vou trazer como exemplo um artigo científico. Então, geralmente, um artigo científico ele tem uma introdução, material e métodos, resultados e discussão, a conclusão. Esse resumo ele é basicamente um mini trabalho, um mini artigo. Né? Aí a gente vai ver algumas características desse tipo de resumo e eu vou trazer, né, essas características para o resumo simples. Mas agora, nós precisamos entender que o resumo informativo é aquele, desculpa, que é mais utilizado na nossa área. Uma coisa interessante que o conceito traz que ele dispensa a consulta ao original. Mas é importante a gente entender uma coisa. Se eu tive acesso a um artigo científico e eu vou trazer algumas informações para um artigo que eu estou escrevendo, eu tive acesso a esse resumo, eu não devo dispensar essa consulta, né, a esse material, a esse artigo. Por quê? Porque eu quero trazer ele, por exemplo, para fazer uma discussão, eu quero trazer ele para embasar alguma parte teórica. Apesar de nesse artigo ter um resumo informativo, mas se eu for usar esse artigo em um artigo que eu estou escrevendo, eu preciso consultar, de fato, esse artigo no qual está inserido o resumo informativo. Bom, então, esse resumo informativo, ele é dividido em resumos de anais de congresso e em resumos de artigos, dissertações, teses e monografias. O resumo simples é o resumo que nós vamos conversar aqui nesse mini curso. Então, basicamente, um resumo simples, ele é escrito em um único parágrafo. Então, ele é escrito em um único parágrafo e geralmente é seguido de palavras-chave. Então, esse é um resumo simples. Quando nós tivermos contato, nós já vamos saber que esse aqui é um resumo simples, porque ele é escrito em um único parágrafo. Agora, eu tenho um resumo expandido, né, que é um tipo de resumo que também, né, a gente encontra em anais de congresso. Ele geralmente tem de 3 a 5 páginas. Então, ele é como se fosse um mini artigo, né, mas condensado entre 3 a 5 páginas, na verdade, dependendo das normas do Congresso. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que existem resumos expandidos que possuem resumos simples. Então, geralmente, essa é a estrutura do resumo expandido. Então, eu tenho um resumo e tenho uma introdução, material e métodos. A material e métodos, resultados e discussão, conclusão, referências. E geralmente eles são acompanhados de um resumo simples. Então, o resumo simples é aquilo que é escrito em um único parágrafo. Agora, eu tenho um tipo de resumo expandido que ele não vem acompanhado de resumo simples, que é o caso desse resumo expandido do Congresso Brasileiro de Fruticultura. Esse resumo expandido, né, se nós tivermos acesso ao documento completo, ele tem introdução, ele tem material e métodos, resultados e discussão, mas ele não vem acompanhado de um resumo simples. Ainda não vem acompanhado de resumo simples, mas ainda assim ele é um resumo expandido. Bom, agora, existem os resumos informativos que são de artigos, de dissertações, de monografias e teses. Né? Então, como é o exemplo desse resumo que consta na revista Pesquisa Agropecuária Tropical, né? É intitulado Arquitetura e Distribuição de Raízes de Milho Cultivado sob Regimes Hídricos Contrastantes. Então, esse resumo informativo ele faz parte, né, de um artigo ou ele faz parte de uma tese, de uma monografia, de uma dissertação. Bom, então aqui nós vimos até agora sobre o que são os resumos, que é a apresentação concisa das partes relevantes de um documento. Nós vimos que existem dois tipos de resumos. O resumo indicativo, aquele que não é muito usual na nossa área da agronomia. Geralmente ele não dispensa a consulta original, não apresenta detalhamentos.
Nós temos o resumo, o tipo de resumo informativo, que é aquele resumo que é utilizado na nossa área da agronomia, onde ele informa as finalidades, o objetivo, o material e métodos, a conclusão. E ele é mais detalhado. E a depender do nosso objetivo, ele dispensa a consulta ao original. Então eu falei que quanto aos resumos informativos, existem os resumos de anais de congresso e os de artigos, dissertações, monografias e teses. Bom, então agora eu trouxe as características de resumos simples. Então, agora nós chegamos ao enfoque do nosso minicurso, que são os resumos simples. Mais uma vez, relembrando, resumos simples são aqueles que são escritos em um único parágrafo. Então, eu vou trazer algumas características relacionadas ao texto e relacionadas ao conteúdo desse tipo de resumo. Bom, então a primeira característica, composto por uma sequência de frases em um único parágrafo. Então eu mostrei no slide, em alguns slides anteriores que o resumo simples ele é composto por frases em um único parágrafo. Né? Então nós vimos isso. De 150 a 500 palavras nos trabalhos acadêmicos e de 100 a 250 palavras nos artigos de periódico. É claro que, por exemplo, de artigos de periódico isso pode variar, porque os periódicos, as revistas, elas têm suas normas. Né? Então pode ser que seja mais de 250, pode ser que seja menos, enfim, então depende do periódico. E para os trabalhos acadêmicos, geralmente de 150 a 500 palavras, né? Trabalhos acadêmicos são as monografias, as dissertações, as teses, enfim. No texto, eu devo abusar dos pontos. Nós vamos comentar, e aí eu gostaria que vocês ficassem com isso na mente com relação a abusar dos pontos. Eu vou trazer uma série de exemplos de resumos de artigos, de resumos de congressos, onde eu percebi onde eu trouxe aqueles que eu percebi que estão claros, enfim. E eu vou ressaltar essa questão de abusar dos pontos, porque abusar dos pontos nos ajuda a ter maior clareza no nosso texto, especificamente quando nós usamos conjunções e palavras conectivas. Mas nós vamos conversar sobre isso nos slides que vão se suceder. Então, geralmente, no texto, eu não coloco dados estatísticos. É claro que existem revistas que aceitam, existem congressos que aceitam a inclusão de dados estatísticos, mas eu chuto que 98, 97% dos resumos vocês não vão ver dados estatísticos. Então, por exemplo, porcentagens, 25% da produção, ou, enfim, dados estatísticos. A produção de soja no Brasil é de 100 mil toneladas, enfim, eu estou trazendo dados hipotéticos, né? Que surgiram agora na mente. Mas só para a gente entender esses dados estatísticos, né? Esses dados que geralmente quem nos fornece são o IBGE, o MAPA, a Conab, enfim. Nos resumos simples, em 99% das vezes, nós não vamos ver citações. Então, nos resumos simples, nós não colocamos citações. Tá? Apesar de que eu cheguei a ver uma vez um resumo simples que era permitido a inclusão de citações, mas acredito que eram no máximo 2 citações ou 3 citações. Mas assim, 99% das vezes, a gente não coloca citação em resumo nos nossos resumos simples. Frases curtas e simples. Essas frases curtas e simples, elas estão extremamente ligadas com o abuso dos pontos. Quanto mais frases curtas e simples nós colocarmos, mais pontos nós vamos usar e mais claro vai ficar o nosso resumo, mais claro vai ficar aquilo que nós estamos escrevendo. Eu vou, mais uma vez, vou voltar a comentar sobre essas características nos resumos que nós vamos ver nos slides mais para frente. A escrita, né, com relação ao texto.
ele deve ser escrito em ordem direta, ou seja, eu apresento o sujeito, eu apresento o verbo e apresento o complemento. Algumas pessoas têm uma característica de começar ao contrário, né? Começar o complemento primeiro ou começar o verbo primeiro. É recomendado que seja em ordem direta. Eu apresente o sujeito, o verbo, o complemento. Mas, como eu disse, existem algumas pessoas que escrevem primeiro pelo complemento, depois o verbo até chegar no sujeito. Mas esse tipo de escrita invertida, ele não corrobora muito com a clareza do texto. Mas isso nós vamos comentar, né, agora no próximo slide, que é com relação ao conteúdo desse meu resumo simples. Bom, com relação ao conteúdo, sem ambiguidades, né, então eu não tenho que trazer um texto ambíguo, né, ou ainda onde o meu leitor ele precisa adivinhar aquilo que eu escrevi. Não é? Então eu escrevo uma coisa e o meu leitor pensa, o que será que esse autor quis me dizer? Então, quando esse tipo de situação acontece, significa que o nosso texto ele não está bem escrito. Quando o leitor passa a adivinhar aquilo que nós estamos querendo dizer. E é claro, imagina eu escrever uma afirmação e logo em seguida trazer uma informação que nega essa primeira informação que eu falei. Enfim, então eu acho que deu para entender mais ou menos essa ideia. Né? Então, nos nossos textos, nós não devemos, né, ser ambíguos. Então, autoexplicativo, como eu falei, né? Como eu falei, falei logo após que trouxe em relação à ambiguidade. O leitor ele não tem que estar adivinhando aquilo que nós escrevemos, né? O leitor precisa ler aquele nosso resumo e precisa entender, né? Nós não vamos deixar o nosso leitor adivinhar aquilo que nós escrevemos, certo? O mais breve possível, né? Tá ligado a frases curtas e simples, então ele tem que ser, né, um resumo breve, né, o mais breve possível. Então eu tenho que ter uma linguagem clara, uma linguagem concisa, uma linguagem objetiva. No próximo slide eu vou trazer um pouco acerca de clareza, concisão e precisão, onde nós vamos entender isso que eu trouxe com relação à linguagem. Com relação aos resultados, né? Esse meu resumo ele precisa trazer resultados substanciais, ou seja, trazer os resultados mais importantes ou o resultado mais importante. Né? Então, não há necessidade de eu trazer resultados, né, que não são tão importantes, né, a partir daquela metodologia que eu coloquei. Enfim, a isso nós vamos conversar nos slides que vão se suceder com ideias ordenadas, né? Então eu preciso trazer um ordenamento de ideias. E, geralmente, quando a gente escreve, quando eu escrevo, eu costumo escrever pensando em um funil. Então aqui está um funil, na parte de cima do funil eu vou trazer aquelas informações, aquelas ideias mais abrangentes. E depois, né, com os parágrafos se conectando, ou com as sentenças se conectando, eu vou afunilando até chegar, né, onde eu quero. Imagina, né, que um texto cujas ideias não estão ordenadas, ou cuja sentença, são aqueles que eu trago as ideias que estão no fim do funil para o início do funil. Né? Então, as ideias não estão ordenadas se eu fizer isso. Agora, se eu trouxer as ideias que, que são mais abrangentes, e aí eu vou delimitando, vou afunilando essas informações, o nosso texto, né, o texto que nós estamos escrevendo, ele, ele vai ficar extremamente ordenado e o nosso leitor vai conseguir ler de maneira fluida o nosso texto. Então, com relação ao verbo, né, o verbo na terceira pessoa e em voz ativa. Então, essas são algumas características dos nossos resumos, tá bom? Então, eu tentei trazer aquilo que eu achei na literatura, que falava acerca dos resumos, né, para que a gente pudesse entender essas principais características dos resumos simples. Bom, então esse autor é o professor Rogério Vieira,
ele tem um livro, né, que eu coloquei na referência, que é de escrita científica, se eu não me engano, e ele traz ele fala no início algumas coisas, e aí eu destaquei, ele fala, na verdade, algumas coisas sobre escrita científica, eu destaquei o que me chamou a atenção, que é com relação a essas três coisas, tá? Então ele fala que não só o resumo simples, né, do que aquilo que nós estamos conversando, mas que a escrita científica ela deve ser clara, né, ela deve apresentar clareza, deve apresentar concisão e deve apresentar precisão, tá? Então, com relação à clareza, apresentação de ideias de modo organizado. Então, mais uma vez, eu falei, imagina a gente pegar as informações que estão no fim do funil e colocar no início do funil e inverter. O nosso texto não vai ficar claro. Né? Então, para que essas ideias se apresentem de modo organizado, é interessante que eu inicie trazendo as ideias do início do funil até o fim. Certo? Então, como a gente comentou, na ordem direta, na voz ativa, expressando de maneira fluida e precisa. Aqui chega um ponto bem interessante. A construção de frases curtas, que nós já comentamos, que está ligado ao abuso dos pontos também, e o uso adequado de palavras de transição e de conectivos podem ajudar. Então, nos resumos simples, é interessante que nós escrevamos uma sentença e logo aqui nós coloquemos ou palavras de transição ou conectivos. Né? Então eu escrevo alguma coisa e coloco para tanto, né, que são as conjunções. Para tanto, portanto, sendo assim, desse modo. E aí coloco uma vírgula e continuo escrevendo aquilo que eu quero escrever. Então, essas frases curtas e o uso dessas palavras de transição e conectivo, eles podem ajudar na clareza do nosso texto, podem ajudar que o nosso texto fique claro, tá? Então, com relação à concisão, a concisão está ligada à objetividade, né? Então, é aquilo que deve ser dito com o mínimo de palavras possível. Eu vou trazer, né, quando a gente for ver a estrutura, a estrutura dos resumos simples, que tem uma autora que nos ajuda a diminuir a quantidade. Ela tem um livro, Elaboração de Resumos, que é Abreu 2006, que ela nos ensina ou nos mostra como nós reduzimos o número de palavras. Então, ela apresenta uma série de exemplos, né, de palavras, de sentenças com uma quantidade maior de palavras, e em seguida, como nós podemos reduzir essa quantidade de palavras. Então, vamos lá. O que deve ser dito com o mínimo de palavras possível? Nós sabemos que o céu é azul, certo? Nós sabemos que o céu é azul. Se nós sabemos que o céu é azul e eu quero escrever que o céu é azul, eu vou escrever com essas palavras. Agora, se eu quiser escrever o céu tem a cor do Oceano Pacífico, na linguagem científica, não há necessidade da gente escrever desse jeito. A gente tem que dizer que o céu é azul. Agora, se nós estivermos numa linguagem literária, numa linguagem poética, a gente pode, né, de fato, trazer outros elementos para dizer aquilo que nós queremos dizer. Então, vamos usar o mínimo de palavras possível para dizer aquilo que a gente quer dizer. Então, com relação à precisão, né? É o emprego da palavra certa para dizer exatamente o que se deseja dizer. Então, se eu quero dizer uma coisa, eu vou usar a palavra para dizer aquilo, né? Eu não vou buscar outra coisa que não seja aquilo, né, que eu queira dizer. Então, essas características que eu trouxe, né, com base no professor Rogério Vieira, o professor Rogério Vieira é pesquisador da IPAMIG, e acredito que cedido para a Embrapa. Então, essas características é que todo texto científico, não só os resumos simples, devem ter. Né? Então, devemos começar a escrever, né? Devemos começar a escrever os nossos resumos simples a partir, né,
da clareza, da concisão, da precisão, para que o nosso texto fique com uma escrita excelente e que fique com uma leitura fluida, certo? Bom, como nós vimos, o resumo simples ele é escrito em um único parágrafo, tá? E geralmente é seguido, é seguido, né, de palavras-chave. Então, é um parágrafo único, né? Se a gente for olhar com detalhes, nós vamos ver que não existem citações, que não existem dados estatísticos, né? Não existem, enfim, aquilo que a gente comentou com o que se não deve ter no texto, né? Citação, dados estatísticos. E os resumos simples, eles são seguidos de palavras-chave. Tudo certo? Eu trouxe esse exemplo agora, que é o exemplo mais comum que a gente vê, né, na área da agronomia. Mas esse segundo exemplo, né, que é um resumo, né, do é um resumo nos moldes do segundo Congresso Nacional de Agronomia Online, né, do congresso que nós estamos participando, né, que ele é um resumo simples, tá? Mas é que nele consta algumas palavras, né? O que como se fosse ele é um mini trabalho, né? Que tem uma introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. Mas que essas palavras elas estão escritas dentro do parágrafo único, né? Então aqui eu tenho introdução, 2 pontos, objetivo, 2 pontos, metodologia, resultados, conclusão, né? Então existem resumos que podem ser escritos dessa maneira, mas é claro, a gente precisa primeiro consultar as normas da revista ou as normas do congresso, né, que nós vamos submeter ou o nosso artigo ou o nosso resumo, tá? Então só para gente entender isso. Bom, então com relação à estrutura dos resumos simples, então nós vimos que o resumo informativo ele apresenta uma certa estrutura, né? Então aqui está, né, essa estrutura especificamente agora para os resumos simples, né? A que eu trouxe, ele é ordenado e estruturado, ou seja, ele apresenta uma introdução, ele apresenta um objetivo, ele apresenta o material e métodos e ele apresenta resultados e conclusão, ou resultado ou conclusões, tá? Então, ele é um mini trabalho, né? Ele é um mini trabalho escrito em uma única folha, em um parágrafo único. Alguns autores, como Volpato, ele nos traz o seguinte: quando nós ouvimos antecedentes da pesquisa, ou antecedentes do trabalho, são as informações que vão justificar o nosso objetivo, que é isso aqui, né? Então essa introdução e essa justificativa, nós vamos ver, né? Nós vamos ver cada um dessa estrutura, né? O que se deve ter, o que se não deve ter, o que se deve fazer, tá? Mas se nós ouvirmos, porventura, antecedentes da pesquisa, antecedentes do trabalho, enfim, são as informações que justificam o objetivo. Ou seja, por que eu estou fazendo esse trabalho? Né? Esse antecedente da pesquisa quem nos traz, né, é o Volpato, né, que é bastante conhecido na literatura de escrita científica. Bom, então nós chegamos agora na parte, né, na estrutura do resumo simples. Tudo certo? Um resumo simples, ele é um mini trabalho. Então ele precisa ter uma introdução, uma justificativa, uma lacuna de pesquisa, como vocês quiserem chamar, ou ainda como os antecedentes da pesquisa, certo? Então ele fornece uma introdução para o problema de pesquisa, né? Ele responde por que esse estudo foi realizado, certo? Eu vou voltar, né? Fornece uma introdução para o problema de pesquisa. Ele vai trazer, né, algumas informações, alguma informação acerca do problema de pesquisa que eu tô trabalhando, né? Então ele vai responder por que esse estudo foi realizado, por que eu estou fazendo esse meu trabalho, né? Por que eu estou fazendo esse meu estudo, tá? Essa pergunta ela é respondida
em poucas frases, né? Como eu falei, os resumos devem ser curtos, simples, concisos, enfim, todas aquelas características. Então, isso eu posso escrever em poucas frases, certo? Informar, né, ao leitor as razões que justificam o objetivo. Então, por que que eu estou... Então, o meu objetivo é esse, né? Nessa introdução, nessa justificativa, eu vou informar quais são, né, essas razões que vão justificar esse objetivo desse meu trabalho, certo? Bom, então eu trouxe aqui, né, um título, uso de ácido endobutírico em tempo de imersão lento para investigar o enraizamento de estacas de graviola, né? Pensemos nós. Qual será uma justificativa, né? Qual será uma introdução, né, para que eu faça esse trabalho, né? Existem inúmeros, né? Então, por exemplo, uma justificativa, né, que eu poderia escrever se eu tivesse conduzido esse trabalho é que ah, tempo de imersão, tempo de imersão lento em altas concentrações, né, ele pode causar necrose dos tecidos, né? Enfim, há uma série de justificativas, né? Há uma série de justificativas para que eu possa conduzir, né, esse experimento. Bom, então agora nós chegamos ao objetivo, né? O objetivo todos nós sabemos, né? Se nós tivemos um mínimo contato com uma leitura de um artigo ou uma leitura de um resumo, nós tivemos contato com esse objetivo, tá? Então, geralmente, né, ou 100% das vezes, esse objetivo nós devemos apresentar com o uso de verbo, né? Verbo é ação, né? Então, geralmente eu posso colocar investigar, analisar, eu preciso colocar verbos, né? O objetivo a gente usa verbo, né? Então, portanto, o objetivo deste experimento, deste estudo, foi determinar a melhor concentração para o enraizamento de estacas de gravioleira em tempo de imersão lento, né? Então, é um verbo. Né? É um verbo. Eu já tive contato, né, já cheguei a ler, né, materiais que o objetivo não eram verbos. Né? O objetivo deste trabalho é a investigação. Né? Tudo bem que ainda está como objetivo, tá? Mas é importante que nesse objetivo a gente coloque um verbo, certo? Máxima brevidade, máxima relevância. Tá? Então esse objetivo ele deve ser breve, né? E ele deve ser relevante, deve ser importante, tá? De modo que a introdução, né, os antecedentes da pesquisa, eles justifiquem esse nosso objetivo. Então, como eu falei para vocês, né, como eu comentei, Abreu, né, que tem um livro publicado, né, acho que é Como Elaborar Resumos, tá? Ela traz, né, de modo que ela traz essa diminuição de palavras, né? Como eu havia comentado nas características do texto científico. Né? Então a gente vai ler cada um, né? A gente vai ler cada um. Então, no resumo consta: no presente trabalho, objetiva-se fazer um estudo comparativo. Tenho 8 palavras, né? Agora eu vou reduzir para metade das palavras. Este trabalho objetiva comparar. Vejam que mais uma vez aparece um verbo, né? E as palavras foram reduzidas pela metade, né? Ao invés de eu escrever no presente trabalho objetiva-se fazer um estudo comparativo, eu escrevo este trabalho objetiva comparar, né? Lembra que o resumo ele é curto, simples, né? E conciso. Portanto, eu preciso utilizar, né, palavras que sejam enxutas, né, que façam que esse meu resumo ele tenha essas características. Tá? Vamos ao outro. Né? A presente pesquisa tem como proposta, né, 6 palavras. Então, a gente vê que reduza para
caiu pela metade mais uma vez. Esta pesquisa propõe-se, ou esta pesquisa propõe, né? Considerando o exposto, o presente trabalho tem por objetivo, né? 9 palavras foram para 5 palavras, né? A gente reduz para o presente trabalho objetivo, né? A gente pode, considerando o exposto, né? O presente trabalho tem por objetivo, o presente trabalho objetivo, né? Nós precisamos ser curtos, simples, né? O presente estudo foi realizado para investigar 7 palavras. Este estudo investigou, né? Este estudo investigou. Vamos ao outro. O objetivo deste estudo foi determinar. Este estudo buscou determinar. Então, nós saímos de 6 palavras para 4 palavras, né? Nós saímos de 6 palavras para 4 palavras. O objetivo deste trabalho é fazer um exame. O objetivo deste trabalho é examinar. Olha, mais uma vez o verbo. Aqui também tem verbo, né? Aqui também tem verbo. Então, né, a autora Abreu, ela nos traz, né, essa ideia para que nós diminuamos a quantidade de palavras, de modo que nosso texto fique conciso. Né? Então vejam que em alguns a quantidade de palavras cai em 50%. Né? Então, se eu posso escrever diante do exposto, diante disso, né? Não, eu posso ser mais direto. Este trabalho objetiva, esta pesquisa propõe-se, o presente trabalho objetiva, ou ainda o trabalho objetiva, ou este trabalho objetiva, né? Este estudo buscou determinar. Então, eu tenho, né, essa capacidade de cortar umas palavras para que o meu resumo ele fique claro, certo? Ainda temos mais exemplos. O presente, olha, isso aqui é bem legal. Caiu de 9 palavras, né, para 3 palavras. O presente trabalho de iniciação científica tem por objetivo, né? Então, geralmente, quando a gente escreve um projeto de iniciação científica, a gente vai submeter ao edital da nossa universidade, né? A gente escreve um projeto e a gente faz também um resumo, né, um resumo informativo. E aí algumas pessoas colocam, né? O presente trabalho de iniciação científica tem por objetivo. Não, eu jogo para 3 palavras. Este trabalho objetiva. Né? Vejam que reduziram em 5 palavras a quantidade. Né? O presente resumo versa sobre o trabalho realizado, objetivando recuperar conteúdo em documentos digitais. Né? Caíram 3 palavras. Este trabalho versa sobre a recuperação de conteúdo de documentos digitais. Né? Caíram 3 palavras. Né? O estudo em desenvolvimento propõe-se identificar situações que... Este estudo propõe-se identificar... Vejam, né? Que a quantidade de palavras... É porque eu estou aparecendo aqui, aí não dá para ver, né, a quantidade de palavras, mas eu acredito que são 1, 2, 3, 4, cerca de 5 palavras, né? 4 palavras. Então, essa autora, né, nos traz essas possibilidades que nós temos para que o nosso resumo ele fique mais enxuto e mais conciso. Bom, até agora, né, nós já vimos os antecedentes da pesquisa e nós já vimos o objetivo da pesquisa, né, o objetivo do nosso trabalho. Lembra que na introdução eu vou escrever em sentenças que justificam o meu objetivo, que justificam a realização do meu trabalho. Né? O meu objetivo devo colocar, né, é ideal que eu coloque verbo, né? Ideal que eu coloque verbo e que ele seja, né, ele seja claro e conciso, certo? Esse aqui agora é a terceira parte do nosso resumo simples. É a nossa metodologia. Alguns também chamam de material e métodos. Vamos às características. Esse material e métodos, ele descreve a população em estudo. Nele eu devo colocar o delineamento. Ele responde essas conhecidas, ele responde
essas conhecidas perguntas. Onde, quando, como, né? Onde o meu experimento foi realizado, quando o meu experimento foi realizado, como o meu experimento foi realizado, né? Então, por exemplo, ainda na ideia da propagação por estaquia de graviola, né? Onde meu experimento foi realizado? Meu experimento foi realizado em casa de vegetação, na faculdade XYZ, no período de julho de 2023 a julho de 2024, né? Como as coletas foram as estacas foram coletadas de uma matriz, enfim. Então, nesse material e métodos, nós devemos responder essas três perguntinhas que são muito conhecidas no meio científico, certo? Variáveis analisadas. Então, por exemplo, ainda no exemplo da graviola, eu avaliei porcentagem de estacas enraizadas, eu avaliei porcentagem de estacas com folhas. Né? Então, eu tenho que dar nome aos bois. Né? Eu tenho que dizer aquilo que eu fiz no meu resumo. Eu utilizei critérios de inclusão, critérios de exclusão, né? Eu tenho um banco de dados, né? Eu apliquei esse critério para incluir um determinado dado, ou eu apliquei esse critério para excluir esse determinado dado, né? Então eu preciso falar isso no meu resumo. Em pesquisas qualitativas, né? Como os dados qualitativos foram coletados? Eu fiz uma entrevista, eu fiz um formulário, né? Então, em pesquisa qualitativa, a gente precisa falar da origem dos nossos dados, né? Da coleta dos nossos dados. Em experimentos, né? Cuja estatística é experimental, né? Eu preciso falar como esses dados foram analisados, né? Estatística descritiva, eu fiz média, eu fiz desvio padrão, eu fiz variância, eu fiz valores máximos e mínimos, eu fiz, enfim, calculei, na verdade, né? Então eu preciso falar, né? Os dados foram analisados por estatística descritiva, né? E foram calculadas médias, enfim. Então, no caso, né, de eu estar testando tratamentos, né, falar da análise de variância, né, a análise de variância foi realizada pelo teste F, né, enfim. E isso é bastante comum, né, para quem já fez estatística experimental ou experimentação agrícola sabe do que eu estou falando, e para quem ainda não fez, vai ouvir muito, né, sobre análise de variância, a nova ou a NAVA. Tá? Se eu fiz vários tratamentos e eu quero comparar, né, as médias, eu posso aplicar testes de médias, né? Tem o teste de Tucker, tem o teste de Duncan, né? Ao nível de 1 a 5% de probabilidade. Então eu preciso colocar essas informações no meu material e métodos. Ou ainda, onde eu fiz as minhas análises estatísticas, né? As análises estatísticas foram realizadas no programa R, né, utilizando os procedimentos A, B, C, D, ou a minha análise estatística foi realizada no programa Sysvar, enfim, né, foi realizada no Gênios, né? Enfim, então tem uma série, né, de programas que a gente pode utilizar para fazer análise estatística. Mas eu acredito que deu para entender o que eu preciso colocar no material e métodos. E todas essas informações, elas devem ser colocadas de modo em sentenças simples, ponto, colocando conectivos, palavras de conexão, conjunções, né? Para que o nosso texto ele fique claro, certo? Bom, então agora nós vamos mais uma vez para a redução de palavras. No material e métodos, ainda é Abreu 2006. No resumo consta: a metodologia levará em consideração de 5 palavras, caiu para 3 palavras. A metodologia considerará. Né? Então, veja, de 5 palavras para 3 palavras, né? Diminuíram 2 palavras. A viabilidade do pólen foi estimada. Estimou-se a viabilidade do pólen de 11
para 8. Né? As tocas encontradas foram escavadas. Escavaram-se as tocas. Né? Então, geralmente, né, quando a gente resume, né, a quantidade de palavras na metodologia, a gente sempre coloca, né, essa partícula se, né, que ela suprime os verbos, né? Ó, as tocas foram encontradas. Então, com a utilização dessa partícula se, o meu verbo ele deixa de existir, né? Escavaram-se as tocas, né? Tem a ver com aquela classificação de sujeito que nós aprendemos na gramática, né? Então, quando eu uso essa partícula se, geralmente os nossos verbos eles são eliminados, né? Eles são eliminados e a quantidade de palavras cai. Com relação à metodologia empregada, 5 palavras. Sobre a metodologia, 3 palavras. O delineamento metodológico é variado, a metodologia é variada. Ou ainda, quando a gente escreve, né, a gente tem o costume de escrever o delineamento experimental. Né? Então, a gente pode reduzir, né, essa quantidade de palavras. Uma coisa que eu me lembrei que geralmente nos resumos simples a gente não coloca siglas, a não ser que sejam siglas bastante conhecidas. Né? Eu fui dar agora esse exemplo de delineamento, aí eu lembrei que em estatística experimental a gente usa muito DBC, DIC, como na nossa área, né, essas abreviações elas são bastante utilizadas, a gente pode utilizar. O delineamento foi conduzido, né? O delineamento foi DIC, foi DBC, enfim, aí fica a critério de cada um, né? Mas, por exemplo, com relação ao DNA, eu acredito que é universal, né? É universal que o DNA é o ácido desoxirribonucleico. Então eu não preciso escrever no meu resumo simples a ácido desoxirribonucleico. Não, eu posso escrever DNA, né? Porque mundialmente nós sabemos, né, o significado de DNA, o significado da sigla DNA. Né? Então, a mesma coisa, né, para o nosso campo da agronomia. Né? Quando a gente faz as disciplinas, a gente geralmente fala DIC, DBC, DQL, né? Enfim, então fica muito a critério nosso, mas a gente pode escrever, né, o experimento foi conduzido em DBC, né, com quatro repetições, enfim, tá? Olha que interessante. Essa, a quantidade de palavras era 16 e diminuiu em 10. Né? A presente pesquisa, que se encontra em fase de elaboração, fundamenta-se no método de abordagem indutiva. A metodologia segue a abordagem indutiva. Caíram 10 palavras. Né? O procedimento metodológico utilizado para a consecução da presente pesquisa é o método de investigação hipotético dedutivo. Caíram saiu de 5 para 4 palavras. Né? Utilizou-se o método hipotético dedutivo. Então, geralmente a gente tem esse costume de escrever assim, né? A presente pesquisa, o presente trabalho. Eu não preciso escrever isso, porque se eu estou com aquele trabalho, eu sei que ele é presente. Eu sei que o presente trabalho, que é presente pesquisa. Né? Porque eu estou lendo, eu estou tendo acesso a esse material. Né? Então, eu não preciso, geralmente, escrever a da presente pesquisa. Né? É mais quando a gente quer aumentar o número de palavras, porque nós não atingimos a quantidade mínima, né, estabelecida pelo Congresso, pelo periódico, pela norma do periódico. Né? Mas assim, o ideal é que a gente não, não escreva, né, não traga esse tipo de abordagem. Tá? Face à peculiaridade da situação proposta, estudos sobre metodologia recomendam a adoção da pesquisa exploratória, que alcança a descrição do fenômeno da competição e suas implicações com a variável do relacionamento. Né? Veja, 31 palavras. E aí nós caímos para uma, duas, três palavras. Vejam, de 31 palavras, né, para 3 palavras. Ao invés de eu escrever tudo isso, eu falo assim, empregou-se metodologia exploratória. Né? Eu não preciso justificar
né, que as pesquisas recomendam que eu use a metodologia exploratória. Ou ainda, eu não preciso escrever que quando eu tenho, as pesquisas recomendam quando da utilização de vários tratamentos, o emprego do teste de Tucker, do teste de Tucker ou Tucker, a 5% de probabilidade, a 1% de probabilidade. Eu não preciso escrever, porque nós já sabemos que se eu tenho, não é? Se eu tenho tratamentos, se significativo, não é? Se significativo, eu tenho que aplicar, né? Eu tenho que aplicar os testes de comparação de médias, né? Então eu não preciso dizer que as pesquisas recomendam, eu não preciso dizer que, por exemplo, que Pimentel 1985 recomenda que, enfim, não há. Pimentel é um dos livros, né, de estatística experimental bastante conhecidos. Então eu não preciso dizer que as pesquisas justificam, né, recomendam o uso de determinada metodologia. Bom, chegamos aos resultados, né? Os resultados, eles são a razão pela qual nós estamos publicando o nosso resumo, né? Porque apesar as pessoas não vão ler, né, o nosso resumo porque eles acham bonito a introdução, porque eles acham bonito os resultados, o objetivo, porque eles acham bonito o material e métodos. Não, as pessoas vão ler os nossos resumos para olhar, né, principalmente os nossos resultados e a nossa conclusão, né, porque é isso que interessa a esse leitor. Tá? Então, com relação aos resultados, quais foram os achados? Nós vamos dizer o que é que nós encontramos, né, o que é que nós achamos, quais foram os resultados, né, os nossos resultados daquele experimento que nós conduzimos. Né? Quando nós temos uma pesquisa, né, quando nós fazemos uma pesquisa, uma monografia, por exemplo, nós temos uma série de resultados, né? Nós temos muitos resultados, mas em resumos simples, eu vou trazer os resultados mais importantes, né? Eu vou trazer os resultados que são mais relevantes para aquele momento, né? Para aquele resumo simples. Ah, testes estatísticos, resultados dos testes, se houve significância. Geralmente, quando a gente lê os artigos, né, a primeira sentença, né, o primeiro parágrafo dos artigos ou dos resumos, eles falam assim, né, as variáveis, a porcentagem de estacas, as variáveis e porcentagem de estacas enraizadas, comprimento médio das raízes foram significativas a 1% de probabilidade, ou a 5%, exceto a variável número de folhas vivas. Né? Então, geralmente, quando a gente começa a escrever o nosso resultado, a gente diz quem foi significativo e não. Assim, acho que 70% do que a gente lê começa, né, apresentando a significância, certo? Agora, para a nossa área de agronomia, né, vou voltar para o resultado, vou voltar para a propagação vegetal, a propagação por estaquia da graviola. É uma pesquisa quantitativa. Então eu preciso trazer números para embasar os meus resultados. Né? Então eu tenho, como eu falei, eu tenho que dar nome aos bois. Né? Qual foi a média? Né? Quais foram os desvios? Né? O R, né? Quando eu faço o R ao quadrado da regressão, né? Foi 0,99, foi 0,70, foi 0,30. Quanto que foi? Eu preciso dar nome aos bois, preciso dar valor a esses números, né? Se eu estou em um artigo, né? Tô em um resumo, um artigo que estou avaliando avaliação agronômica de diferentes cultivares de soja na região do Mato Grosso. Eu preciso trazer a produtividade dessas cultivares, dessas variedades comerciais. Enfim, estou avaliando curva de incubação, preciso falar, né? Aí uso
Quero falar de curva de neutralização de solo, vou trazer sobre a equação, quanto que vai ser se eu aplicar o valor do calcário na equação. Então, eu preciso dar esses valores. Né? Se eu estou avaliando, né, caracterização morfológica, né, avaliação agronômica, enfim, comprimento da folha, né, em centímetros, número de perfilhos. Né, eu fiz um experimento com diferentes doses de nitrogênio em alface. Qual o comprimento da folha? Qual o comprimento médio da folha? Né? Ah, 10 centímetros. Enfim, eu preciso trazer esses resultados. Tá? Número de perfilhos de planta. Então, por exemplo, vamos supor que eu conduzi um experimento de adubação fosfatada e nitrogenada no arear. Quantos perfilhos, né, aos 30 dias, né, enfim, nós precisamos dar nomes, nós precisamos nomear os bois, né, precisamos trazer valores 1, 2, 3, 4,5, né, então a gente precisa trazer esses valores quantitativos, certo? Vamos mais uma vez a abril de 2006. No resumo consta, essas taxas foram de, estas taxas foram de, as taxas foram de. Não, vejam que ela eliminou, né? Apesar de que não reduziu, né, a quantidade de palavras, ela trocou, né? Estas taxas foram de para as taxas foram de, né? Como resultado, temos aumento da taxa. Eu já tive oportunidade de ler alguns artigos, alguns resumos que trazem assim, né? Nós tivemos como resultados isso, os nossos resultados são esses, 2 pontos, A, B, C, D. Né? Então, geralmente a gente não escreve, né, assim, né, como os resultados temos, ou os nossos resultados, né, falando de nós, os autores. A gente faz na terceira pessoa. Tá? Como resultado temos aumento da taxa, reduzir na verdade são 1, 2, 3, 4, 5 palavras, né? Houve aumento da taxa D, né? As variáveis examinadas comportaram-se. As variáveis comportaram-se. Vejam que ela excluiu examinadas. Por quê? Eu sei que eu estou, né, avaliando, né? Eu estou avaliando variáveis no meu trabalho e eu tive que examinar essas variáveis. Então, eu não preciso escrever isso. Né? Então, ela reduziu de 5 para 3 palavras. Tá? Os resultados obtidos foram analisados. Analisaram-se os resultados obtidos. Então, vejam mais uma vez que o uso dessa partícula se, ela elimina o verbo e diminui a quantidade de palavras. Tá? Como resultados parciais da pesquisa, pode-se relatar que, né, 8 palavras caiu para 5 palavras. Os resultados parciais mostram que, né, então diminuíram cerca de 3 palavras. Em relação à cor, a avaliação foi visual, ficando evidente o clareamento. A avaliação da cor foi visual. Então aqui nós estamos em ordem direta, né? Nós estamos em ordem direta, reduzindo para a ordem direta. Em relação à cor, a avaliação foi visual. Não, a avaliação da cor foi visual. Né? Eu escrevo de modo direto. Tá? A partir da pesquisa, constatou-se como resultados que o ordenamento jurídico. Os resultados demonstraram que o ordenamento jurídico. Né? Então, vejam que a gente pode, né, a gente precisa saber trabalhar com essa partícula si, porque aqui ela colocou e aqui ela tirou e colocou o verbo. Então a gente pode fazer esse jogo para verificar, né, a quantidade de palavras que o nosso trabalho, que a sentença vai ficar. Conclusão. Bom, então até agora nós já vimos as partes, tá? Vimos a introdução, objetivo, material e métodos, resultados. Agora a gente chega à conclusão, que é onde também a maioria das pessoas
tem mais interesse em saber quais foram as conclusões, né, do nosso trabalho. Responde à questão o que significam os resultados, certo? Concisas e impactantes. Então, geralmente, a conclusão, né, ela é concisa, a gente escreve uma sentença, né, e outra sentença. Existem alguns autores que nos dizem que a conclusão deve ter, no máximo, né, se a gente for escrever cerca de 1 a 2 parágrafos, com poucas palavras, né? Então existe uma variação, né, na literatura com relação a isso, mas o fato é que ela precisa ser concisa e impactante, tá? Então, como eu falei, 1 ou 2 frases ou 1 ou 2 sentenças, né? É claro, se o nosso congresso ele permite que a quantidade de palavras seja maior, né, eu posso fazer em mais de 1 ou 2 frases, mas quando não, a gente pode fazer de maneira bem concisa, né? Então, por exemplo, com relação à propagação por estaquia com as doses de A e B na gravioleira. A conclusão é, por exemplo, o uso de diferentes doses, independentemente da concentração de A e B, pode ser utilizado para propagar as estacas de graviola. Então é uma conclusão, né? Aí eu ainda posso colocar ainda, né? Existem conclusões que colocam futuros trabalhos, que sugerem futuros trabalhos que sejam realizados, né? Achados do estudo, da pesquisa do trabalho, né? Então posso colocar isso. Refletir o uso potencial, a relevância ou as implicações dos resultados achados, né? Aspectos novos e importantes. Então eu posso trazer, né, essas coisas, né? Então aqui é onde eu comentei, né? A gente pode dizer ainda que resultados futuros, experimentos futuros, novos trabalhos futuros possam ser conduzidos, né? Enfim, a gente pode trazer essas coisas, né? Ou então, se nós achamos alguma coisa extremamente nova, eu posso colocar, posso escrever, né? Enfim, vamos lá. De novo, Abreu 2006. Né? Eu vou grifar aqui, eu vou destacar aqui que tudo nós podemos reduzir para concluir-se que. Chegamos à conclusão de que, então, nós concluímos que, à guisa da conclusão, podemos afirmar que, à luz da conclusão, fica evidenciado que, desses procedimentos, concluímos. Eu posso reduzir tudo isso para concluir-se que, né? Geralmente, a gente inicia a conclusão escrevendo isso, né? Mas eu posso iniciar também como portanto, né? Portanto, né? Enfim, a gente pode começar, tá? Mas fato é que nós saímos de 5, 3, 7, 7, 3 palavras para 2 palavras, né? Tudo isso eu posso reduzir a concluir-se que, certo? As taxas encontradas sugerem que, a partir desses trabalhos, nós podemos concluir que os resultados indicam que 6 palavras para 4 palavras. Os resultados, obtidos mostraram que. Né? Eu não preciso colocar obtidos porque eu sei que eu obtive aqueles resultados, né? Então fica um pouco, enfim, repetitivo, tá? Os resultados alcançados mostram que. Os resultados mostram que. Nós alcançamos os resultados, então não preciso escrever, né? Os resultados, tá? Então lembremos, né, que isso aqui tem a ver com a concisão da nossa conclusão.
Nós vimos a primeira parte, né, desse mini curso e agora nós vamos para a segunda parte, que eu chamei de parte prática, certo? Então é onde eu trouxe, né, nessa parte prática, eu trouxe exemplos de resumos, né, para gente conversar, né, e colocar em prática aquilo que a gente viu na teoria, a estrutura, enfim, tudo aquilo que a gente conversou na primeira parte do nosso mini curso. Então, de amarelo, eu coloquei os antecedentes da pesquisa, né, a introdução justificativa. De verde, eu coloquei o objetivo. De azul, o material e métodos. De rosa, os resultados. E de vermelho, a conclusão. Tá? Então, esse artigo, né, ele foi publicado na Revista Brasileira de Fruticultura e é intitulado Cultivares e Novas Seleções IAC de Pêssego para Regiões de Inverno Ameno. Esse resumo simples de artigo está muito bem escrito, né? A justificativa ela está muito bem clara, né? Está muito bem clara e é assim que nós devemos fazer nos nossos resumos simples, né? Aqui o leitor, no caso eu e vocês, a gente não está adivinhando o que que o resumo está querendo nos dizer ou qual é a justificativa, porque está muito bem claro, né? Aí eu vou ler. As regiões tradicionais de produção de pêssego apresentam frio adequado para a quebra de dormência das gemas de forma satisfatória nas cultivares localmente desenvolvidas. No entanto, considerando a expansão dos pomares em áreas de inverno ameno e as tendências globais esperadas para as condições mais quentes, o desenvolvimento local de cultivares tornou-se relevante. Então aqui está muito claro o porquê desse trabalho, né? A, as, as regiões de cultivo de pêssego estão se expandindo para regiões de inverno ameno, né? E considerando também as mudanças de tendência global, a mudança climática, as mudanças climáticas, né? Que aumenta a temperatura, né? Ele fala esperadas para condições mais quentes, o desenvolvimento de cultivares adaptadas a essas condições de inverno ameno e essas temperaturas mais elevadas são relevantes, né? Então aqui eu fiz questão de colocar esse resumo como primeiro porque está muito bem, está muito claro. Eu não preciso adivinhar nada o porquê desse artigo, desse resumo. Tá? Então a gente vai agora para o objetivo. Com base nisso, este estudo propôs-se avaliar o desempenho de 33 cultivares e seleções de pessegueiro e nectarina em clima de invernamento. Então agora a metodologia. Características associadas ao desenvolvimento vegetativo, fenologia, produtividade, características dos frutos foram medidas em 9 safras. E os dados analisados por análise de variância multivariada. Então eu coloquei de rosa os resultados e a conclusão, né? Geralmente a gente conversou que a conclusão é uma ou duas sentenças e nos resultados eu posso colocar, né? Geralmente quando são resultados cuja metodologia, né, emprega análise de variância, enfim, eu coloco se significativo ou não, trago os principais resultados, né? Então aqui eles estão fazendo isso. Agora eu gostaria de comentar uma coisa. Se fosse um resumo de congresso, ou se a quantidade de palavras fosse maior, aqui na metodologia nós poderíamos colocar a região, né, onde foi conduzido. Né? O experimento foi conduzido, ou a pesquisa foi conduzida na região do Rio Grande, no município X do Rio Grande do Sul, não é? E ele ainda coloca quais foram as características, né? Quais foram as características associadas ao alimento vegetativo, né? Eu citaria quais seriam, né? Quais foram essas características, né? Quais foram as características dos frutos, né? Foi Brix, foi comprimento, foi diâmetro. É claro que em resumo simples de de periódico, de revista, há uma quantidade limitada. Então é por isso que os autores não colocaram. Mas se fosse um resumo de um congresso, a gente poderia ter colocado isso, né? Então, com relação aos resultados, foram observadas correlações significativas entre as características. Vejam, geralmente a gente começa assim quando é resumo, quando eu tenho alguma coisa para testar significância. Eu gostaria de pedir desculpa de vocês pelos fogos, tá? Possivelmente deve ter jogo hoje e aí as pessoas
tem esse costume. Eu gostaria de pedir desculpa mais uma vez. Então, nós vimos isso e eu gostaria de lembrá-los também que, geralmente, ou 100% das vezes, os resumos são acompanhados de palavras-chave ou termos para indexação. Né? Então, aqui no caso, análise multivariada, análise de componentes principais e o nome científico do pêssego. Em todos os artigos que eu mostrar para vocês, eu vou colocar o link, tá? Para se caso vocês quiserem ter acesso, certo? Vamos para o próximo. Ainda da Revista Brasileira de Fruticultura, intitulado Diversidade Genética entre acessos de cajá, acredito que seja cajá, coletados no Nordeste do Brasil. Esponjas mombinha é uma espécie arbórea cujos frutos possuem sabor e aroma únicos e contêm compostos nutritivos e bioativos. Vejam que, nesse caso, os autores preferiram, né, trazer uma sentença mais geral. E aí a gente vai ver que na segunda sentença eles trazem a justificativa, né, do estudo. Considerando que o conhecimento sobre a variabilidade genética é importante para o estabelecimento de programa de melhoramento genético. Tá? Objetivou-se caracterizar acessos coletados nos estados do Maranhão, no Nordeste do Brasil, utilizando-se análise molecular com repetições simples de sequência, marcadores ISSR. Foram avaliados 26 acessos. Então aqui ele descreve tudo aquilo que a gente viu, né? Então aqui vejam uma coisa. Aqui ele não abusa dos pontos. Os autores não abusam dos pontos. Eles preferem colocar vírgulas a pontos, tá? Mas se fosse eu colocaria ponto, para que a leitura não fique tão direta. É bom que na nossa leitura, né, nós tenhamos uma pausa para que nós possamos respirar e entender o que está sendo dito. Né? Então aqui os autores, né, fizeram aqui cerca de 7 linhas diretas, né? E não é muito recomendado, né, essa prática. É bom que nós abusemos dos pontos. Lembra das características do texto, né? Abusar dos pontos, tá bom? Então aqui, né, tem a metodologia, tem o material e métodos e a conclusão, né? Os acessos foram os mais divergentes, né? Então essa conclusão ela tem que estar ligada a esse objetivo. Né? O objetivo foi caracterizar os acessos e na conclusão eu vou trazer alguma coisa relacionada a essa caracterização. Né? Dos acessos, enfim, se houve diversidade genética, quais foram os mais contrastantes, quais foram os que formaram grupos, enfim. Então tem tudo isso, tá bom? O terceiro é também da Revista Brasileira de Fruticultura. Potencial heterótipo de combinações híbridas de Physalis peruviana para caracteres de fruto. Tá? Então esse aqui eu achei um excelente resumo também, porque ele coloca em uma sentença a justificativa, né? E é ideal que nós façamos isso. Então a gente vai ver. O melhoramento de Physalis peruviana. Physalis são os camapus. Aqui onde eu estou, em Manaus, a gente conhece como canapum ou camapum. Mas eu acredito que aqui ocorra outra espécie. Não posso afirmar. O melhoramento de Physalis peruviana é incipiente no Brasil e mostra-se como a alternativa mais promissora no desenvolvimento de genótipos produtivos e com qualidades de fruto. Então, eu coloquei isso nessa linha da pesquisa, né? O melhoramento dessa espécie é incipiente no Brasil, né? E é promissor, né? E é uma alternativa promissora para desenvolver genótipos mais produtivos para caracteres de frutos, né? Produção e caracteres e qualidade de fruto. Né? Então aqui, em uma sentença, os autores justificaram a importância do trabalho. Por que justificaram o objetivo do trabalho? Sendo assim, o objetivo foi avaliar a capacidade de combinação entre linhagens endogâmicas de Physalis peruviana, indicando assim híbridos com qualidade de fruto. Né? Então, eu gostaria de destacar que ele usa as palavras, os autores, na verdade, usam as palavras, né,
que a gente comenta que é interessante. Então, por exemplo, sendo assim, eles utilizaram para tanto, né? Então, o emprego dessas palavras deixa o nosso texto, né, a leitura melhor. Né? Então, é interessante que a gente coloque essas palavras nesse nosso resumo, tá bom? Então, aqui eles falaram de onde as populações são oriundas, né, qual foi o delineamento experimental, enfim. Né? Aí, mais uma vez, houve diferença significativa entre os genitores híbridos para o caráter, diâmetro polar do fruto. Foram observados valores significativos para a decomposição da interação, capacidade específica pelo local e recíproco pelo local. Porém, para o ambiente de Xanxerê, houve redução de aproximação. Enfim. Então, outra coisa que ele coloca, em quais cidades, né, diferente daquele primeiro que não colocou, aqui eles colocaram onde os experimentos foram conduzidos. Né? Então, é importante que a gente responda, né, onde, como, o que, né, no nosso material e método, certo? Com relação à conclusão. As populações não manifestam desempenho promissor quando em combinações híbridas, revelando a existência de apenas um pool gênico de Physalis peruviana de restrita base genética. Ou seja, está dizendo, né, que a base genética dessa espécie é muito baixa. Né? Então é uma conclusão né, que se teve né, com a realização desse trabalho. Tá? Então, mais uma vez, o termo para indexação, Physalis, capacidade, depressão por endogamia, homozigose. Tá? Então, mais uma vez aqui também o link, tá bom? Então, esse já é um outro artigo da revista Acta Amazônica, né, vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Então, o título é Propagação Vegetativa de Paricá, usando técnicas de enxertia e mergulha de cepa. Mais uma vez aqui, a justificativa, né, os antecedentes da pesquisa estão muito claros. Né? Achei excelente, né, porque está muito claro e dá para a gente entender. Tá bom? O paricá é uma árvore leguminosa de importância econômica e ambiental na Amazônia brasileira, principalmente utilizada para a produção madeireira. Vejam, mais uma vez, ele trouxe uma sentença geral, né? Geralmente nessa sentença geral a gente fala a importância, a utilização, né? Daquilo que a gente está trabalhando. E na segunda, vejam um ponto, os autores colocaram uma vírgula, né? Não, os autores colocaram um ponto, na verdade, a vírgula depois. Não, vamos ler de novo, né? O paricá é uma árvore leguminosa de importância econômica e ambiental na Amazônia brasileira, principalmente utilizada para a produção de madeira. Não existem técnicas de propagação vegetativa eficientes para paricá. Pronto. Onde está a minha justificativa? O que está justificando o meu objetivo? É que não existem técnicas de propagação vegetativa eficientes para a espécie. Por isso, né? Portanto, avaliamos a eficácia das técnicas de enxertia e mergulhia de cepa na propagação vegetativa de paricá. Então, está muito claro, né? Não existem técnicas de propagação vegetativa para o paricá. Por isso, os autores avaliaram a eficácia de técnica da enxertia e mergulhia de cepa na propagação vegetativa da espécie. Tá? Então, é muito claro, excelente, muito claro, excelente. Agora, eu gostaria de lembrar mais uma vez do abuso dos pontos. Então, se fosse eu, né, o que eu faria? Ao invés dessa vírgula aqui, eu colocaria um ponto e escreveria portanto vírgula. Né? Portanto, vejam, avaliamos. Existem algumas revistas que já aceitam isso, né? Avaliamos nossos, né, já aceitam essa forma, né? Se fosse eu colocaria, portanto, o objetivo, né, deste trabalho foi avaliar a eficácia das técnicas de enxertia e mergulhia na propagação vegetativa de paricá. Né? A gente tem que lembrar que nós temos que abusar dos pontos, tá bom? Mas é claro, está muito bem escrito. Né? Mas se fosse eu colocaria um ponto, tá bom? Outra coisa aqui é a ordem, né? Principalmente utilizada para a produção madeireira. Né? Eu colocaria utilizada principalmente, né? Só inverteria. Vejam que a leitura ela ficaria um pouco mais fluida. Né? Principalmente utilizada para a produção madeireira. Utilizada principalmente para a produção madeireira. Essa segunda forma ela ficaria um pouco mais clara. Né? Conduzimos 2 experimentos de campo.
agora que eles estão abusando dos pontos, né? Conduzimos 2 experimentos de campo. No experimento de enxertia em fenda cheia, utilizamos porta-enxertos e diâmetros de enxertos de 0,8 em desvio padrão de 0,2 e 1,5 desvio padrão de 0,2 centímetros, coletados de brotações hipocórnicas basais, em desenho completamente casualizado. Né? Então aqui está falando, né, do delineamento, que foi indique, né? Enfim, então é aquilo que a gente viu. A gente coloca, né, delineamento, a gente coloca os tratamentos que nós utilizamos, né? E os resultados. Enxertos com diâmetros maiores resultaram em taxas de sobrevivência significativamente mais altas e maior diâmetro e comprimento dos brotos. As plantas enxertadas mostraram alto vigor e formação de calo pouco visível. Então, a gente vai trazendo os nossos principais resultados. Né? Os autores trouxeram, né? Nós não, né? Os autores trouxeram os principais resultados. Né? E nos nossos resumos simples a gente pode fazer, né? A gente pode fazer isso. Nossos resultados indicam que a enxertia em fenda cheia e mergulha de cepa são técnicas potenciais para a propagação vegetativa de biribá. Então, essa conclusão desse trabalho foi feita em uma sentença, né? Uma sentença que diz que os resultados indicam que esses 2 tipos de propagação vegetativa eles podem ser, né, empregados para a produção, para propagar vegetativamente essa espécie, paricá. Né? Então, mais uma vez, publicado na Acta Amazônica do INPA, né, muito bem escrito, muito bem claro. Palavras-chave também. Então, a Revista Brasileira de Plantas Medicinais. Efeito anti-inflamatório e antinociceptivo de proteínas extraídas de sementes de acácia farnesiana. Então, vamos aos antecedentes da pesquisa. Semente de acácia farnesiana são comumente vendidas em feiras locais no Nordeste do Brasil como agente terapêutico. Então, essas sementes dessa espécie, elas são vendidas no Nordeste como agente terapêutico. Né? O presente trabalho objetivou avaliar as atividades anti-inflamatória e antinociceptiva de proteínas obtidas de sementes de acácia farnesiana. Então, está aqui muito claro, né? O porquê da justificativa. No Nordeste é usado como agente terapêutico, né? Essa espécie. Por isso, os autores querem avaliar quanto às atividades anti-inflamatória e antinociceptiva, né? Enfim, então está muito claro, né? 5 frações proteicas distintas, albuminas, globulinas, prolaminas, gluteínas ácidas e básicas foram obtidas e investigadas quanto ao perfil de proteínas, enfim. Então aqui está a metodologia, né? Globulinas reduziram o edema de pata induzido por carragenina de modo dependente da dose, que foi acompanhada na redução da atividade peritoneal induzida por Globulinas reduziram o edema de pata induzido por carragenina de modo dependente da dose, que foi acompanhada da redução da atividade de mieloperoxidase. Esses termos eles são difíceis, esses termos, né? Mas aqui é para a gente ver. Aqui tem aquela mesma estrutura que a gente viu. Antecedentes, objetivo, material e métodos, resultados e conclusão. Nossos resultados mostraram, eu não consigo ver. Nossos resultados mostraram que as sementes, acredito, de acácia farnesiana são fontes de proteínas com propriedades anti-inflamatórias e antinociceptivas, certo? Então, mais uma vez aqui, só uma sentença na conclusão, certo? Uma sentença na conclusão. Geralmente a gente pode fazer uma, duas sentenças e na terceira sugerir novas pesquisas, enfim. Então, mais uma vez, as palavras-chave e o link. Eu não falei, mas eu acredito que a comissão organizadora vai disponibilizar esses slides, esse material. Ainda da Revista Brasileira de Plantas Medicinais. Etnobotânica de plantas medicinais em 2 comunidades do município de Picuí, Paraíba, Brasil. Aqui a gente entende
que a gente vê que ele não começa por antecedente da pesquisa. Ele já traz ah, ele já traz um objetivo, um material e métodos um pouco misturado. O presente trabalho realizou o levantamento etnobotânico sobre a utilização de plantas medicinais no município de Picuí, Seridó Oriental, estado da Paraíba, Brasil. Né? Então aqui trouxe qual foi o objetivo. Né? O objetivo foi realizar um levantamento etnobotânico, certo? Foi analisada uma área urbana e uma área rural. Vejam, esses autores, né, fazem bem porque eles estão abusando dos pontos, que a leitura fica bem tranquila. As informações etnobotânicas foram obtidas através de formulários semi-estruturados. Lembra quando eu comentei que em pesquisas qualitativas, na metodologia, no material e métodos, a gente fala a fonte dos dados, aqui no caso, né, formulários semi-estruturados. Foi por formulários que eles conseguiram coletar esses dados. Então a gente precisa dar nome aos bois. A gente precisa falar o que a gente fez. A gente precisa falar o que, se nós usamos formulários, se nós usamos, enfim, né? Os resultados. Foram citadas 37 famílias botânicas, 59 gêneros, 64 espécies. Esses autores foram muito felizes porque eles abusaram dos pontos. As espécies mais citadas foram Vernonia condensata e Chenopodium ambrosióides. E a família mais indicada foi das leguminosas, a Fabaceae. O hábito predominante foi o herbáceo, enfim. Então eles vão descrevendo os resultados que eles obtiveram com essa pesquisa. Eles estão dando os nomes aos bois, estão trazendo frequências relativas, porcentagens. É importante que a gente coloque esses valores, 37, 59, 64. Esses resultados demonstram que as populações estudadas ainda usam plantas medicinais com frequência. Entretanto, não consigo ler. Das plantas utilizadas não é nativa, talvez ou algumas plantas utilizadas uma planta utilizada não é nativa da caatinga. Se bem que geralmente a gente faz em uma sentença a conclusão, né? Mas a gente poderia também colocar um ponto aqui, e criar uma outra sentença, certo? Bom, então até agora nós já vimos, né, uma série de características de tudo aquilo que a gente já conversou na parte teórica. A gente está agora verificando de maneira prática nos resumos que nós estamos tendo em contato, que eu trouxe para vocês. Tá? Então a gente vai dar continuidade. Esse resumo é da revista Pesquisa Agropecuária Brasileira. Aplicação de nitrogênio e potássio no crescimento inicial de cajazeira. Mais uma vez, né, os autores começam pelo objetivo. A depender das normas do periódico, a depender das normas do congresso. Eu posso começar pelos antecedentes da pesquisa, eu posso começar pelo objetivo. Nesse caso, esses autores, eles optaram por iniciar pelo objetivo. O objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos da aplicação combinada de doses de nitrogênio e potássio sobre o crescimento inicial da cajazeira Lagoa Redonda. Né? Acredito que seja uma variedade. O experimento foi realizado em telado agrícola. Onde foi realizado? Qual o delineamento? Delineamento de blocos ao acaso, em arranjo fatorial 5x5, fracionado, com 5 doses de nitrogênio e 5 doses de K e 5 repetições. Após um ano, as plantas foram avaliadas quanto à altura. Então vejam que tudo aquilo que nós conversamos, para a metodologia, os autores fazem. Eles colocam os tratamentos, o delineamento, quais foram as variáveis analisadas, né? Então eles colocam tudo aquilo. Eu acredito que eles só não colocam a análise estatística. A adubação potássica e a interação nitrogênio-potássio não apresentaram efeitos significativos sobre as características biométricas e as de biomassa. Então, mais uma vez, a gente viu aqui que a maioria dos artigos eles falam dessa significância. Então, é importante a gente colocar.
A adubação com 290 miligramas por decímetro cúbico de nitrogênio aumenta a produção de matéria seca total no crescimento inicial da cajazeira. Então, a conclusão foi essa, né, com base nos resultados. Então, ainda da pesquisa agropecuária brasileira. Substratos alternativos de produção de mudas clonais de coffea canéfora, Ainda da pesquisa agropecuária brasileira. A pesquisa agropecuária brasileira. Eu acredito que as normas da revista, eles recomendam que já no resumo se fale o objetivo, o material e métodos, os resultados e a conclusão e as palavras-chave, certo? Então acredito que não tenha obrigatoriedade de apresentar a introdução justificativa. O objetivo desse trabalho foi avaliar, vejam, mais uma vez, verbos. No objetivo, é importante, é ideal que nós coloquemos verbos. O objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades físico-químicas da palha do café, do capim-elefante e da cana-de-açúcar isolados ou combinados entre si ou com compostos comerciais, bem como seu uso como substrato para a produção de mudas clonais de coffea canéfora. O experimento foi conduzido em duas etapas, uma para a caracterização físico-química de substratos e outra para a avaliação do crescimento das mudas de café nesses substratos. A primeira etapa, então aqui eles descrevem, né? Eles descrevem no material e métodos tudo aquilo que a gente viu, né? Algumas das, então eles colocam aqui as variáveis que foram analisadas, né? Enfim. Os resultados, a palha de café apresentou altas condutividade elétrica e densidade e baixos espaços de aeração e água disponível. A cana-de-açúcar se destacou por seus menores pH e densidades de sua maior porosidade. Né? Então, esse é um resumo simples de um periódico. Se fosse de um congresso, aí era interessante que dessemos nome aos bois. Né? Quais foram os valores do pH? Né? Enfim, preciso dar nome aos bois nesses resultados. Né? Mas no caso, como é um resumo simples de periódico, né? Quando nós tivermos contato, né? Nós vamos ao trabalho original, né? Nós vamos consultar o trabalho. Né? A palha de café foi viável como substrato apenas de combinação, somente com vermiculita. Então eles vão trazendo as conclusões do trabalho. Termos para indexação: café, resíduo orgânico, propriedades químicas, tubete, propagação vegetativa. Agora já é um outro periódico, Pesquisa Agropecuária Tropical. Arquitetura e distribuição de raízes de milho cultivados sob regimes hídricos contrastantes. Esse resumo de artigo é aquele primeiro que eu apresentei na parte teórica para exemplificar que existem resumos simples, existem resumos que estão em monografias, em artigos, enfim. Então vamos aos antecedentes da pesquisa. A arquitetura do sistema radicular influencia na dinâmica espaço-temporal do processo de exploração e a absorção de água e nutrientes do solo. A prospecção de fenes radiculares pode ajudar a identificar genótipos adaptados a condições restritivas de água ao solo. Então, aqui mais uma vez, esse resumo, os antecedentes da pesquisa, aquilo que justifica o objetivo estão muito claros, certo? Estão muito claros. E vejam que os autores fazem duas sentenças. A primeira sentença termina aqui e a segunda aqui, né? E abusaram dos pontos. Objetivou-se fenotipar a arquitetura e distribuição das raízes em plântulas de 3 híbridos de milho: BRS 1010, BRS 1055 e DKB 390. A gente lembra que quando nós vimos a redução de palavras, geralmente essa partícula si, ele suprime o verbo. Então, nesse caso, né, se nós não tivéssemos suprimidos, aqui haveria um verbo. Né? Haveria um verbo. Mas, na verdade, tem o verbo fenotipar. Né? Tem o verbo fenotipar. Mas, ainda assim, em alguns casos, essa partícula ela suprime a presença do verbo. As cultivares sob condições de irrigação de déficit hídrico durante o crescimento
cultivadas sob condições de irrigação e déficit hídrico durante o crescimento vegetativo inicial, perfazendo 6 tratamentos de fatorial. Então aqui eles colocaram, os autores colocaram o objetivo e os materiais e métodos, né, não separaram por pontos, né, e aqui tá direto, né, segue uma sequência de leitura, tá bom? Então eles não separaram por pontos aqui e seguiu direto. O resultado, não foi observado interação significativa entre híbridos e regime hídrico. Então, mais uma vez, é comum a gente colocar as interações significativas quando nós utilizamos teste de comparação de análise de variância, enfim, aquilo que a gente já sabe. A densidade de comprimento de raiz diminuiu com o aumento da profundidade. Então, veja que a conclusão aqui é muito concisa. Em uma sentença, os autores falam qual foi a conclusão. Palavras-chave é a maíz, déficit hídrico, sistema radicular. Né? Aqui está o site onde esse resumo está disponível. Esse é um resumo de um artigo, de uma revisão, né, publicado na Revista Brasileira de Fruticultura. Acetogeninas de Anonáceas, uma análise comparativa de sua atividade inseticida. A família Anonáceae possui espécies frutícolas que, além do valor comercial, produzem diversos metabólitos especializados muito ativos. Dentre estes, relata-se o grupo das acetogeninas, que são moléculas específicas da família que apresentam atividade inseticida em várias espécies de insetos, que são pragas de culturas e vetores de doenças. Então aqui está muito bem claro, né, o porquê da realização desse trabalho. A baixa proporção de espécies estudadas, anonáceas, significa a oportunidade de encontrar muito mais moléculas com potencial biológico e um argumento para a sua conservação. Então, uma conclusão em uma frase só. Com relação aos resultados, 85 acetogeninas anonáceas estão documentadas com atividades sobre 30 espécies de insetos. Então, aqui eles vão descrevendo aquilo que eles encontraram. Então, é um artigo da Revista Brasileira de Fruticultura e aqui está o link de acesso. E havia palavras-chave, mas eu acredito que eu não coloquei. Bom, então aqui a gente vai iniciar agora nos resumos de anais de congressos. Tá bom? Esse aqui é o resumo do 5º Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia. Cultura da aveia branca inoculada com azospirillum brasiliense, bacillus subtilis e Priestia megatherium, visando melhoria de crescimento e produtividade. Então, em amarelo é os antecedentes da pesquisa. A aveia é uma importante pastagem anual cultivada no inverno na região do sul do Brasil. Ponto. Ela é versátil, sendo utilizada para a produção de forragens, grãos e como cobertura verde para a proteção do solo. Ponto. Então vejam que esses autores abusaram dos pontos, né? O que é bom. O nitrogênio desempenha um papel crucial no metabolismo das plantas, incluindo a aveia, influenciando a formação de compostos orgânicos e a síntese de proteínas. Ponto. Bactérias exotróficas, como o gênero Azospirillum, podem alterar a morfologia do sistema radicular das plantas. Então aqui eles estão justificando o porquê do objetivo. Né? Portanto, o objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica, mostrando as diferentes respostas morfológicas, produtivas, nutricionais, enfim. Então eles estão justificando, que eles justificam muito bem o porquê do objetivo, certo? Então aqui ele trouxe material e métodos, seu desenvolvimento teve como base a revisão de 9 trabalhos científicos e acadêmicos referentes aos temas. Então aqui eles estão descrevendo o que eles fizeram. Então geralmente quando é resumo de revisão de literatura, então geralmente a gente coloca, né, foram usados termos como A, B e C, e as buscas foram feitas na Cielo, no periódico CAPES, então a gente coloca isso, certo? Ou no Google, no Google Acadêmico, enfim. Mas eles trazem os resultados, o gênero Azospirillum teve a influência positiva sobre o diâmetro de como, enfim, eles trouxeram os resultados relacionados à cultura da aveia branca.
E a conclusão. Com base nos resultados gerados, enfatiza-se que a inoculação. Então, aqui, se fosse eu não colocaria com base nos dados gerados, porque eu sei que eu conduzi a minha pesquisa e, portanto, me gerou dados. Então, eu não preciso colocar. Né? Não há necessidade de colocar, e a gente poderia reescrever, adaptar de modo que eu não colocasse esse com base nos dados. Porque se eu estou tendo acesso a esse material é porque existem dados. Né? Enfim, então, eu não colocaria, tentaria reescrever de outra maneira. Ainda dos anais do Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia. Desenvolvimento de linhagem de arroz moti por mutação induzida. O arroz especial, eu não sei se é moti ou mote, mas acredito que seja moti. O arroz especial moti gome é caracterizado por ser glutinoso e muito apreciado em pratos da culinária japonesa. As variedades cultivadas no Brasil foram introduzidas por descendentes de japoneses. Vejam mais uma vez o abuso dos pontos, o que é muito bom. As variedades utilizadas normalmente produzem grãos expostos e suscetibilidade ao acamamento por apresentarem alturas superiores a 1,6 metros. O desenvolvimento de uma variedade com arquitetura moderna e com porte baixo pode beneficiar o plantio e reduzir as perdas por acamamento. O Programa de Melhoramento Genético de Arroz da Ipagre, em parceria com o Sena USP, desenvolveram por mutação induzida linhas ou linhagens de arroz moti com arquitetura moderna e baixa estatura. Então aqui, mais uma vez, nós tivemos acessos a resumos muito bem escritos, que justificam a realização do trabalho. Então aqui a gente vê que não há objetivo. Né? Eles escreveram tão bem esses antecedentes da pesquisa que a gente só por essa leitura a gente já consegue identificar o objetivo desse trabalho. Sementes de arroz moti foram irradiadas com a dosagem de raios gama e cultivadas em condições de campo, formando população M1, né, a população M1. Na segunda geração mutada foram selecionadas plantas, então aqui eles vão descrevendo o material e métodos, e os resultados e a conclusão. Os dados preliminares da qualidade de grãos têm demonstrado similaridade com a variedade moti inicialmente irradiada. Então, esse resumo está muito claro, né? Deu para entender o que eles fizeram e a justificativa, né, está muito boa. Então, esse ainda é um trabalho dos anais do 5º Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia, né, e é intitulado Determinação da curva de incubação de um latossolo amarelo da Amazônia Central. Então, a gente tem mais uma vez os antecedentes da pesquisa, o objetivo, o material e métodos, o resultado e a conclusão. Os latossolos correspondem a 26% do território do estado do Amazonas. Ponto. Normalmente possuem baixa fertilidade natural, alta concentrações de alumínio e baixas concentrações de cálcio e magnésio. Ponto. Para contornar essa situação, comumente utiliza-se a calagem, que, dentre outros benefícios, fornece cálcio e magnésio e corrige o pH, sendo este último um dos principais fatores que interferem na disponibilidade de nutrientes. Então, está muito bem escrito. Né? Está muito bem escrito e muito claro para a gente a justificativa, né, da realização desse trabalho. Então vejam que esses autores, mais uma vez, abusam dos pontos e isso deixa o texto extremamente fluido a leitura. O objetivo deste trabalho foi determinar as quantidades ideais de calcário para um latossolo amarelo distrófico da Amazônia Central e, a partir do método de curva de incubação incubação para levar o pH em água para uma faixa ideal de cultivo de 5,5 a 6,5. Então, em Manaus, Amazonas, uma porção de latossolo amarelo distrófico proveniente de vegetação secundária foi coletada na profundidade de 20 a 40 centímetros. Então, aqui os autores descrevem o que eles fizeram, o delineamento, como eles trataram o solo, quais foram as doses de calcário, quantas unidades experimentais, quantas parcelas, enfim.
Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F a 5% de significância. Então vejam que tudo aquilo que nós conversamos, os autores colocam onde foi, qual foi onde, como, quando, né? Então, quais foram os tratamentos, como foi feita a análise estatística, se houve análise de variância, enfim. Conforme esperado, houve influência das doses nos valores de pH em água. O modelo quadrático melhor ajustado foi esse, né? Então eles colocam os resultados interessantes, né? E eles ainda falam aqui, ainda no material e métodos, que eles iam fazer realmente a análise de regressão. Por isso que os autores trazem o modelo de equação de segundo grau. Os resultados desse experimento fornecem informações básicas para melhorias do manejo e da fertilidade dos solos da região amazônica, da região da Amazônia Central. Então, está muito claro esse resumo, né? E aqui também não coloquei os termos, as palavras-chave, e aqui está a fonte. Anais do Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas, do 11º Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas. A avaliação de clones selecionados do Programa de Melhoramento Genético de Abacaxizeiro da Unemat. O abacaxi é considerado uma das principais frutas tropicais do mundo, sendo comercializado tanto para consumo in natura quanto para a indústria de processamento. Cultivo no Brasil. Então aqui eles trazem, os autores, um panorama geral, trazem sentenças de panorama geral. E aqui eles justificam que a Unemat já desenvolveu, né, tem um programa de melhoramento de abacaxi. Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar clones selecionados no programa de melhoramento genético do Unemat, comparando com a cultivar pérola. Então, eles estão descrevendo. O programa teve início em 2011, então aqui eles fazem uma descrição, né, desse programa, trazem os resultados, certo? Trazem a conclusão. Então a gente vai direto para a conclusão. Com isso, os clones 2, 3 e 5 são promissores devido aos altos valores de massa de frutos e teores de sólidos solúveis totais, proporcionando a maior aceitabilidade pelo consumidor, além de não possuírem espinhos nas folhas. Então, a partir dos resultados, eles, em uma sentença, trouxeram a conclusão desse trabalho. Então, vejam mais uma vez que eles dão nome aos bois. Né? Então, houve variação quanto à massa do fruto, de 1.550 a 2.309. Então, o BRICS, que é o teor de sólidos totais, 15, 15,5, 16,4. Então, vejam que os autores estão dando nome aos bois. Então, esse aqui é um resumo dos anais do Congresso Brasileiro de Fitopatologia. Tá? Resistência de cultivares comerciais de fazelos vulgares, axanthomonas, fazeoli, enfim. Justificativa antecedente da pesquisa. O feijão é a leguminosa mais consumida no mundo. Dentre as doenças que afetam o feijoeiro está o crestamento bacteriano, causado pela bactéria Xanthomonas. Ponto. Vejam que eles estão abusando do ponto mais uma vez. O uso de cultivares resistentes é a alternativa preferida, visto que é de fácil implementação, baixo custo para o produtor e menor impacto ambiental. O objetivo deste estudo foi identificar a fonte de resistência a xanthomonas em cultivares comerciais de feijoeiro. Então, eles estão falando que o melhoramento genético para resistência à doença é preferível porque causa menos impacto ambiental, é baixo custo, fácil implementação, e tudo isso justifica, portanto, o emprego desse objetivo. Para tanto, foi selecionado um isolado. Então, eles falam, né, descrevem a origem do isolado, quantas sementes de cultivares de feijão. De 80 cultivares de feijão, foram utilizadas sementes puras de 80 cultivares de feijão. Então falam o que foi avaliado, o tempo, a temperatura, trazem os resultados e a conclusão. A conclusão realmente não dá para ler devido a estar na frente. Mas então, basicamente, tudo aquilo que nós comentamos, a gente consegue perceber aqui nesse resumo. Então, já finalizando, algumas dicas para a escrita de resumos simples.
Então, observar os padrões como na nossa área, como os autores escrevem. Então, vejam que ao longo dessa nossa conversa, a gente percebeu, né, que os padrões se repetem. Então, é bom que a gente, quando tiver dificuldade, possa consultar outras publicações para ver como os autores estão escrevendo, né? Porque na nossa área esses padrões eles são comuns. Então, é necessário que a gente tenha prática, né? Tenhamos prática, escrever, leitura, enfim. Entender a estrutura dos resumos simples, entender os antecedentes da pesquisa, entender o objetivo, entender o que cada um traz, certo? O que eu coloco nas antecedentes, o que eu coloco no objetivo. Ter sempre uma gramática, um dicionário, né, para eventuais consultas de palavras sinônimas, regras gramaticais, uso de vírgula, concordância, crase. Dispor de um papel branco e lápis, escrever a ideia em tópicos, rascunhar, a ordem de apresentação, né, daquilo que eu quero escrever. Então é aquilo que eu comentei no início do funil. É interessante que nós comecemos de um funil do mais geral para o mais específico, e assim a gente pegue um papel e coloque como que eu vou escrever de maneira mais geral, como que eu vou conectar os parágrafos, se for um artigo, por exemplo, ou se for as sentenças do resumo. Então, é mais ou menos isso. Então, ler sempre. Então, a gente ler livros, artigos, outros resumos, para a gente ver esses padrões que eu comentei, certo? Entender como os autores de resumos escrevem, como os autores de artigos escrevem. Então, vale lembrar, né, que é interessante ah, que nós tenhamos essa prática de consultar esses outros materiais. Então aqui eu trouxe, tá bom, um pequeno exemplo, né, de que eu fiz, né, propagação de castanha sapucaia por estaquia com uso de concentrações de A e B. Então a introdução, se eu fosse escrever, eu faria sobre a importância, ou então falaria que ela pertence à mesma família da castanha do Brasil, enfim, traria uma sentença, e depois, né, poderia comentar os resultados encontrados na literatura não são satisfatórios, né, não existem trabalhos com propagação vegetativa dessa espécie, né, em 2 sentenças a gente conseguiria escrever, né, esse resumo simples. Depois disso, eu escreveria o objetivo, né, escreveria o material e métodos, o local, a data, a procedência, o preparo das estacas, a análise de variância, o teste de comparação de médias, os resultados, quais foram os significativos, a melhor dose, a melhor porção, trazer as médias, o desvio padrão, a porcentagem de enraizamento, enfim, a gente precisa dar nome aos bois. A conclusão, o objetivo foi alcançado, né, a propagar a castanha sapucaia por estaquia, com essas concentrações de A e B, é viável? Por exemplo, se fosse inviável, né, eu colocaria eu colocaria na conclusão, né, traria qual foi a melhor dose, né, que é viável para propagar essa espécie. Então, aqui, né, é o encerramento do nosso mini curso. Agradeço pela atenção de vocês, agradeço também à comissão organizadora do segundo Conagro pela oportunidade de ofertar esse mini curso. Fico à disposição para ajudar no que eu puder, né? Também aqui é o meu e-mail e aqui é o Instagram, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Que possamos melhorar as nossas escritas de resumos, possamos sempre nos superar, né, quanto à nossa escrita, quanto à nossa leitura. Então, essas são as referências que eu utilizei. Algumas são livros e aquelas que eu consegui o link eu coloquei para que vocês possam acessar. Então, acredito que esse material ele vai ficar disponível para consulta. Mais uma vez, agradeço, muito obrigado. E então, é isso.